Olá, povo de Deus, sábado da primeira semana do Advento, 5 de dezembro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 30, 19 e 21, 23 e 26, Mateus 9, 35, 10, o primeiro versículo e depois 6 e 8. Nosso texto de hoje, de Isaías, é uma compilação de vários versículos em tons de promessas, que se repetem em vários capítulos a partir do capítulo 28 de Isaías. São promessas para animar o povo na resistência. O trecho de hoje vale a pena ser lido e meditado do versículo 18 a 26. Porém, nossa liturgia fez alguns recortes. Ouçamos a beleza da poesia de hoje. Povo de Sião, que habitas em Jerusalém, já não chorarás mais, porque o Senhor terá piedade de ti quando ouvir a tua súplica, e mal te ouça, logo te responderá. Embora o Senhor te dê o pão da angústia e a água da tribulação, já não se esconderá mais o teu mestre. Tu o verás com os teus próprios olhos. Ouvirás atrás de ti esta palavra, quando tiveres de caminhar para a direita ou para a esquerda. Este é o caminho a seguir. Então o Senhor te enviará as chuvas para a sementeira que semeares na terra, e o pão que a terra produzir será nutritivo e saboroso. Naquele dia, o teu gado pastará em amplas pastagens. Os bois e os jumentos que lavrarem a terra comerão uma forragem salgada, remexida com a pá e a forquilha. No dia da grande mortandade, em que desabarão as fortalezas, haverá torrentes de água abundante em todas as montanhas e colinas. No dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e tratar da chaga que lhe foi infligida, a lua refulgirá como um sol, e o sol brilhará 7 vezes mais. Isaías 30, de 18 a 26, é um acréscimo pós-exílico babilônico. Tem a função de acumular o povo de esperança e confiança em Javé, o Deus libertador. O difícil mesmo é confiar quando se está a comer o pão da angústia e a água da tribulação. Mas é nesse momento que o povo é cobrado a dar testemunho de sua fé. Por isso, não é lícito dizer que, por ser Deus amor, ele não te deixará sofrer. Deus amor também se experimenta comendo o pão da angústia, bebendo a água da tribulação. Aprender a passar pelas noites escuras da fé, quando não vemos grandes coisas pela frente, pode se configurar num caminho de maturidade espiritual inigualável. O cardeal Carlo Martini, de saudosa memória, contava o quanto o havia impressionado a experiência de Santa Teresa de Lisieux. Palavras dela: suponho ter nascido num país cercado de espessa bruma. Nunca contemplei o aspecto risonho da natureza inundada e transfigurada pelo esplendor do sol. De repente, as trevas que me cercam se tornam mais espessas, penetram na minha alma e a envolvem, de modo tal que não consigo mais reencontrar nela a imagem tão doce da minha pátria. Tudo desapareceu. Quando quero repousar o coração cansado pelas trevas que o cercam, lembrando o país luminoso ao qual aspiro, meu tormento duplica. Parece-me que as trevas, assumindo a voz dos pecadores, dizem zombando de mim: você sonha com a luz?
com uma pátria de perfumes mais suaves? Sonha possuir eternamente o Criador de todas essas maravilhas? Julga sair um dia do nevoeiro que a cerca? Pois vá andando, anda. Alegre-se com a morte que lhe dará não o que espera, mas uma noite mais profunda, a noite do nada. E em outro trecho dizia Santa Teresa, ainda citada por Carlo Martini: quando canto a felicidade do céu, a posse eterna de Deus, não experimento alegria alguma, porque canto simplesmente o que quero crer. É verdade que às vezes pequeno raio vem iluminar a minha noite. Então, a prova se interrompe por um instante, mas logo depois a lembrança deste raio, em vez de alegrar-me, torna ainda mais densas as minhas trevas. É a agonia pura, sem nenhum traço de consolação. Diz isso no dia 30 de setembro, um dia da sua morte. E no seu processo de beatificação, uma co-irmã que a ouviu testemunhou: se vocês soubessem que trevas estou mergulhada, não creio na vida eterna, parece-me que depois desta vida mortal não existe mais nada. Tudo desapareceu para mim. Nada mais ficou a não ser o amor. Que testemunho assombroso! É de tirar o fôlego da gente. Se uma santa, como Santa Teresa de Lisieux, passa por uma experiência dessa, o que nos espera? Deus nos permita perceber que ainda resta o amor, pois aí ele está. Mateus 9, 35 até o capítulo 10, versículo 1, e depois de 6 a 8. Estamos diante do grande discurso missionário de Jesus, onde ele prepara os seus discípulos e recomenda a oração constante por mais missionários, frente a uma multidão cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Já tínhamos uma promessa de Deus de não nos deixar sem pastores. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. Oráculo do Senhor segundo Jeremias 3,15. Acontece que precisamos entender bem a promessa, pois os pastores seriam segundo o coração de Deus e não segundo os critérios e exigências institucionais. Eu creio que a instituição católica, mais cedo ou mais tarde, terá de rever suas estruturas para acolher com maior receptividade os pastores e pastoras que Deus lhes dá, segundo o seu coração. Pastores e pastoras sem as barreiras de gênero, estado civil e outras que a instituição coloca, deixando muitas vezes inúmeras parcelas do povo sem assistência. Tudo o que Jesus passava para os seus discípulos, ele já tinha lhes dado o exemplo de dedicação e compaixão com o povo. Ele percorria cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e doenças. E em meio a essas atividades, Jesus contemplava a multidão, enchia-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Neste contexto, ele se dirige aos seus discípulos e lhes diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da messe para que envie trabalhadores para a sua messe. Dizendo-lhes isso, Jesus os chamou a si e lhes deu o poder de expulsar os espíritos malignos
e de curar todas as enfermidades e doenças. Os discípulos são empoderados por Jesus para agirem também segundo a mesma compaixão que ele teve pelo povo. Como diz o Papa Francisco, o pastor deve ter o cheiro da ovelha. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que o reino do céu está perto, curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça, dai de graça. Estamos no capítulo 10 de Mateus, e segundo o esquema deste evangelista, a recusa a Jesus e a sua prática é totalmente de responsabilidade das ovelhas perdidas da casa de Israel, e não por causa de Jesus, o que vai ficando mais explícito ao longo do evangelho. Jesus é o modelo único do pastor, não há outro. Por isso, podia passar para os seus discípulos as instruções e exigências para a missão. Um beijo no seu coração.